quem não é de contábeis, e conforme for qualquer dúvida, vocês vão me parando. Então, primeira coisa, os pilares de valuation, modelagem financeira e high finance, eles são esses três pontos, que é finanças corporativas e contabilidade, análise macroeconômica, economia e análise setorial, e matemática financeira. E eu vou começar a cobrir matemática financeira e finanças corporativas, que vão ser os conhecimentos que a gente vai usar, tanto no conhecimento prático que a gente precisa ter no mercado financeiro para as áreas de trabalho, que são as melhores áreas do High Finance, e as mais concorridas também, quanto para competições e challenges que a gente vai fazer. Inclusive, eu vou inscrever vocês em um já esse mês. Então, começando, o conteúdo vai começar com fundamentos de contabilidade, eu vou passar por balanço DRE. A DFC eu vou tocar ela mais no Excel e eu vou montar uma DFC com vocês porque ela é bem mais complexa do que o balanço que é a DRE, então vocês vão precisar de uma atenção um pouco mais especial para ela. E eu vou fazer a conexão entre os balanços e alguns indicadores, depois vou para matemática financeira na parte mais relevante. Então, começando. Isso aqui é um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial aqui é de uma empresa que tem informações públicas, então não tem nada privado aqui, vocês conseguem encontrar esses dados. E ela é uma indústria farmacêutica chamada Altaia, que eu quis pegar de exemplo. Esse balanço, esse modelinho de balanço, é um modelinho mais detalhado de balanço patrimonial, que eu construí ele há alguns anos atrás. E ele é bacana porque ele abre as contas e tem um percentual do lado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou entrar no detalhe, mas já quero que vocês tenham uma visão. No final do balanço, lá na parte de baixo, tem o ativo total de 2022, 2023 e 2024, que é 416 mil e depois vai para 780 mil. Percebam que o ativo total e o passivo total são iguais. Então, vamos olhar para 24. 780 mil no ativo total, no lado esquerdo, e no lado direito, 780 mil no passivo total. Essa é a tese do balanço. Balanço, igual todo mundo fala, ele tem que balançar. Então, significa que o valor final do lado esquerdo, que é sempre o ativo, e o lado direito, que é sempre o passivo, que eu já vou explicar eles, tem que bater, tem que dar valor igual. Porque a ideia é da onde vem o recurso e para onde vai o recurso. E os valores têm que ser soma zero, tem que bater. Beleza? Então, essa é a cara de um balanço. Ele tem subdivisões que eu marquei aí: ativo circulante, não circulante, passivo não circulante. Mas para agora, para essa imagem, eu quero que vocês tenham só essa visão de que o balanço tem que bater e o lado esquerdo é o ativo e o lado direito é o passivo e patrimônio líquido. Então, o que é o balanço patrimonial? É um relatório que ele detalha tudo que a empresa tem de ativo e de passivo e PL, igual eu falei, lado esquerdo e lado direito. E ele funciona como se fosse uma foto de tudo que a empresa tem hoje. Então, o que que é o ativo? Que é o lado esquerdo do balanço que eu mostrei. É o lado esquerdo que está aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o indicador do mouse, espero que sim. O ativo é o seguinte: ele é tudo que a empresa tem de bens e direitos. E direitos incluem recebíveis, que são direitos que você tem de receber alguma coisa no futuro. Então, ativo é basicamente isso. É tudo que a empresa tem de bens ou direito, recursos, etc. Então, por exemplo, se uma empresa ela tem uma cadeira no escritório dela, essa cadeira é um ativo da empresa. Se ela tem um notebook, se ela tem um prédio, se ela tem um terreno que ela comprou, isso tudo é ativo. Se ela tem conta bancária, essa conta bancária com dinheiro lá dentro é um bem da empresa, também é um ativo. Tudo que está na empresa é um ativo. E esse ativo pode ser físico, corpóreo, ou ele pode ser contratos, que não são coisas que não existem no mundo material e físico. E cada um tem sua subdivisão. Daqui a pouco eu vou entrar nessas subdivisões, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. O lado esquerdo, que é o ativo, ele é para onde o dinheiro vai. E é onde a empresa investe seus recursos e é tudo que ela tem de bens e direitos. Do lado direito é o passivo, que são as obrigações da empresa, e o PL, que é o capital dos sócios. Então, vamos lá, pegar alguém de exemplo aleatório, pegar o Igor, de contábeis. O Igor tem uma empresa, beleza? E o Igor vai colocar dinheiro na empresa para poder abrir a empresa. Esse dinheiro que ele vai colocar, vamos supor que ele colocou na empresa para poder abrir ela, 10 mil reais. Esse 10 mil reais que o Igor tirou do bolso dele é PL, patrimônio líquido, que significa capital do sócio, do dono, capital próprio.
Esse dinheiro é do Igor, ele tirou do bolso dele, ele colocou no balanço da empresa, e esse dinheiro vai estar no balanço, aqui no lado direito, em capital social, bem embaixo de patrimônio líquido. Não sei se vocês estão vendo aqui. É onde vai estar o dinheiro do Igor na origem do recurso, é de onde vem a grana. E esse dinheiro, esses 10 mil reais, vamos supor que o Igor compra um carro com esse dinheiro. Esse dinheiro vai para ativo imobilizado, que daqui a pouco eu vou explicar, mas é isso. Os 10 mil reais do Igor vão entrar no lado direito e do lado esquerdo, para sempre balançar. Beleza? Então, essa é a estrutura básica de um balanço. É ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo é bem e direito da empresa, passivo é obrigação, então é conta que ela tem para pagar de funcionário, é dívida que ela tem para pagar também, e o patrimônio líquido, que também é do lado direito, que é o dinheiro do dono da empresa. Entrando mais especificamente no ativo. Até aqui tá tudo bem, galera. Até aqui vocês estão Interessante. conseguindo acompanhar, tudo tranquilo? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, falei de ativo, passivo e PL, que são três coisas que vocês precisam lembrar do balanço, e eu vou abrir mais o ativo. Tem o ativo circulante. Circulante significa curto prazo, beleza? Então, são ativos que eles vão virar dinheiro em menos de um ano. O prazo que define curto e longo prazo são 12 meses. Então, é um ano que define isso. Então, caixa é dinheiro que a empresa tem em espécie ou em conta bancária. É dinheiro vivo que ela pode usar a hora que ela quiser. Contas a receber é o que você tem para receber de cliente. Então, vamos supor que o Igor, vou usar outra pessoa de exemplo agora. O Paul, ele fez uma venda. Ele vendeu a empresa dele vende carro e ele vendeu um carro. Ninguém vai ficar pagando tudo à vista, vai pagar em parcelas, vai pagar ao longo prazo, não vai pagar na hora. O dinheiro que ele vai receber no futuro do cliente dele, que ele vendeu, se chama contas a receber ou cliente, pode ter esses dois nomes, que é o dinheiro que ele vai receber a prazo, um dinheiro que ele não recebeu ainda, isso também é um ativo. Por quê? Porque é um direito. Igual eu falei, ativo é bens ou direitos. Estoque, a mesma coisa, estoque é um bem da empresa, então também é ativo. E adiantamento de fornecedores é um direito, porque você pagou adiantado para o fornecedor e o fornecedor tem a obrigação de te pagar no futuro. Então, como ele tem essa obrigação de pagar no futuro, você tem esse direito de receber no futuro, e como é um direito, é um ativo. O conceito de quando eu falo bens e direitos está ficando claro, né? Sim. Beleza. E tem o ativo Certo. não circulante, que é de longo prazo. Então, ele não vai ser realizado, ou se ele for realizado, ele vai ser realizado depois de mais de 12 meses, mais de um ano, que aí ele fica na etapa de ativo não circulante. Esses ativos não circulantes podem ser esses três, que a gente chama de ativo permanente. Por que permanente? Porque a empresa não tem a intenção de desfazer deles no curto prazo, então eles vão durar, entre aspas, para sempre, que podem ser investimentos, que é um tipo de categoria, imobilizado ou intangível. Imobilizado é tudo que é bem físico, é simples de entender. É, porra, terreno, um prédio, a cadeira do escritório, o notebook, tudo isso é bem imobilizado, porque é físico e ele sofre depreciação, porque todo bem físico sofre depreciação. Então, essa é a subcategoria de imobilizado. Aí a gente tem investimentos. Investimentos são coisas não operacionais da empresa que ela usa para gerar receita ou ter algum tipo de retorno, seja no valor da empresa ou retorno mesmo dela ganhar dinheiro com isso. Então, quem faz contábeis aí? Alguém me dá exemplo de um investimento, que é um pouquinho mais difícil do que imobilizado. E aí, rapaziada de contábeis, vambora? Cadê o exemplo de ativo investimento? Pô, se eu não tô no ramo de aluguel, ia ter uma casa de aluguel. É um exemplo. Exatamente. A Um casa de DPI, aluguel. uma pequena propriedade de investimento. Exatamente. Que é o exemplo da propriedade para investimento. Então, a diferença entre investimento e imobilizado, os dois podem ser corpóreos, ou seja, ser uma coisa material, física. Mas a diferença entre os dois é que o imobilizado ele é operacional. Então, vamos supor que a Maíra tem um, um estúdio de CrossFit, uma academia de CrossFit. E nessa academia tem as máquinas lá, as barras e as cordas, enfim, as coisas que as pessoas usam para treinar. Esses bens que ela tem, a barra, a corda e etc., isso é imobilizado, porque é operacional. Ela tem uma academia de CrossFit, então tudo que é voltado para atividade de CrossFit é operacional, faz parte do trabalho da empresa.
do motivo dela existir. Isso é imobilizado. Agora, vamos supor que além dessa academia, a Maíra tem um outro estúdiozinho menor que ela aluga e é um estúdiozinho para qualquer pessoa. A pessoa pode usar esse estúdio para ter uma empresa de tecnologia ou para morar, qualquer coisa. Não é voltado para atividade de CrossFit. E ela aluga, através da empresa dela, esse espaço e recebe R$ 1.000 por mês. Esse espaço é um investimento e não imobilizado, porque ele é não operacional. E o intangível, o nome já diz, né? O intangível é porque ele não é tangível, ele não é corpóreo. Então, marca, patente, software são coisas que você não pode tocar, ela não é física. Beleza? Essa é basicamente essa a cara do ativo. E lembrando, o ativo circulante é porque ele está dentro de 12 meses, ele vai virar dinheiro, ele vai ser realizado dentro de 12 meses. E o não circulante é porque ele vai ser mais de 12 meses, ele vai demorar mais. Então, vamos lá. Se a Letícia fez uma venda de um navio, ela vendeu um navio, ela tem uma empresa que vende navio, e o cara só vai pagar o navio dela daqui a 2 anos, ela só vai receber esse dinheiro daqui a 2 anos. É ativo circulante ou não circulante? Pessoas que não são de contábeis, me respondam. Alguém que não é de contábeis me responde isso aí. Não circulante? Por quê? Porque é 2 anos, é um prazo maior que um ano, e seria tipo um investimento, seria tipo um aluguel, um retorno que ela tá tendo. Sim e não. Você acertou, não é circulante, mas como é um produto que ela vendeu, seria estoque. Ah, entendi. E a contas a receber, tá vendo que tem a contas a receber ali, que é o segundo do ativo circulante? Ela não ia estar lá no ativo circulante. Ela ia estar do outro lado, no ativo não circulante, porque você vai receber o dinheiro depois de 2 anos, o prazo está correto, é ativo não circulante. Só que a gente ia chamar esse ativo de um quarto que não está aí entre esses três, que é realizável a longo prazo, que é qualquer coisa que não é nenhum desses três. Tudo que não é nenhum desses três é realizável a longo prazo, que é tudo que tem prazo acima de 12 meses. Então, é isso. Agora, mais um exemplo, para quem não é de contábeis também. A Maíra vendeu o navio e ela vai receber metade do dinheiro desse navio dentro do próprio ano, em 6 meses, por exemplo, e o resto dos outros 50% desse dinheiro que ela vai receber vai ser depois de 2 anos. Mas é tudo contas a receber, tá? Ela vendeu esse navio no estoque e a contas a receber que ela vai receber vai estar no ativo circulante ou no não circulante. Metade vai estar no circulante, outra metade no não circulante. Exatamente. Simples, né? Até aqui, tudo ok. Então, beleza, vou seguir. Aí a gente vai para o passivo. Lembrando a estrutura do balanço, só para vocês não lembrarem. Lado esquerdo é ativo. E como eu falei, por exemplo, se vocês olharem aqui embaixo, em 2024, o imobilizado da empresa é 221 milhões. Porque está em 1.000, então tem que multiplicar somando mais 3 zeros. Então, são 221 milhões imobilizados da empresa. O que que pode ser esse imobilizado? Pode ser carro, pode ser indústria, pode ser a planta fabril, pode ser terreno, pode ser maquinário da empresa, o que for. E ela tem uma conta que vai estar aqui a terceira linha do ativo, que é a conta cliente. Tá vendo que é 234 milhões no balanço de 2024? Isso é o dinheiro que a empresa vendeu e ela tem para receber. E como ela tem para receber isso em menos de um ano, vai estar aqui em cliente, no ativo circulante. Se fosse acima de um ano, ia estar aqui embaixo na seção de ativo não circulante. Então, indo para o passivo. Passivo total, igual eu falei, é o passivo circulante, mais passivo não circulante, mais PL. O que eu coloquei em cima é a abreviação. PC é passivo circulante, PNC não é pau no cu, é passivo não circulante e PL. Então, o passivo circulante é a mesma lógica, a mesma coisa que ativo circulante. São as obrigações que a empresa tem que pagar, não é bem direito, no caso é passivo, então é a obrigação que ela tem que pagar dentro de 12 meses. Então, isso pode ser dívida que ela tem para pagar, salário, fornecedor, imposto, tudo que for. E se for dívida e obrigação de curto prazo, ou seja, menos de um ano, é passivo circulante. Se for de longo prazo, é passivo não circulante, igual eu falei. Então, tem um exemplo aí, dívida de longo prazo. Então, serve igual a contas a receber. Se o Gustavo, ele contraiu uma dívida, ele vai pagar metade da dívida no próprio ano e o resto da dívida ele vai pagar depois de 12 meses,
metade da dívida vai ser passivo circulante e a outra metade vai ser passivo não circulante. E aí a gente tem o patrimônio líquido, que é o que eu falei, que é o capital dos sócios, é o capital do dono da empresa. Que ele é basicamente capital social, que é o dinheiro que eu falei no exemplo do Igor, que ele colocou do próprio bolso na empresa, ou lucros. Quando a empresa dá lucro e ela acumula lucro ao longo do tempo, esse lucro vai para patrimônio líquido também, porque a gente parte do princípio que o lucro ele é do dono, é um direito do dono, então ele não fica em ativo, porque separa as coisas, o que é do dono e o que é da empresa. Ativo é tudo que é da empresa, o que é do dono é patrimônio líquido. Então, é isso. Capital social é o dinheiro que o próprio dono coloca na empresa e o lucro é o que sobra de lucro. O que sobra de lucro acumulado também é patrimônio líquido, que é do capital do dono. Significa que o dono vai tirar esse dinheiro e colocar no bolso de volta? Não. Ele pode fazer isso? Pode, mas a maioria reinveste na própria empresa. Então, esse lucro acumulado acaba virando ativo. E aqui tem as equações fundamentais do balanço, que elas são muito simples de se entender. Existem dois tipos de ativo: ativo circulante e o ativo não circulante, que é o AC e o ANC. Se você soma os dois, você tem o ativo total. Porra, simples. A mesma coisa para o passivo. Passivo circulante, que é de curto prazo, e passivo não circulante, soma os dois, passivo total. Deixa eu até ver que horas são aqui. Tá. Mesma coisa para o passivo total. O lado direito do balanço, a gente chama de passivo total quando soma com PL, tá? É o passivo circulante, mas não circulante, mais o PL. Ah, João Pedro, quer dizer que o PL é como se fosse um passivo? Meio que é. Meio que como se ele fosse um passivo, porque ele é um capital do dono da empresa. Então, é como se a empresa tivesse essa obrigação com o dono. A lógica é essa. É um patrimônio do dono da empresa. Então, se o Igor colocou 10 mil reais para abrir a empresa dele, esses 10 mil reais vão estar em capital social, no balanço da empresa, que vai estar aqui, no lado direito. Lá em patrimônio líquido. Patrimônio líquido em 2024 é 36 milhões. Vamos supor que esse é o dinheiro que o Igor colocou na empresa dele. Esse dinheiro ele colocou na empresa para investir na empresa, mas continua sendo um dinheiro oriundo dele, que veio dele. Então é como se a empresa tivesse obrigação com o dono da empresa, que no caso é o Igor, em relação a esse dinheiro que ele colocou. E o lucro, a mesma coisa. Então é como se fosse um passivo, sim, para a empresa. Então o lado direito, que é o lado das origens, o passivo total soma o passivo, literalmente falando, com o PL. E o PL, igual eu falei, é o capital próprio. E o que faz o balanço balançar é essa fórmula fundamental, que é a última, que é ativo é igual a passivo mais PL. Porque, igual eu falei, os dois têm que ser igual. O ativo e o passivo total têm que dar o mesmo valor. Se não der igual, porque tem alguma coisa errada. Então, como eles têm que dar igual, o ativo é igual a passivo mais PL. Acabei balanço patrimonial. Até aqui, vocês entenderam? Tá tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Então tá bom. Tranquilo. Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido, me fale. Então, voltando. A gente vai falar de DRE agora, mas só para voltar no princípio do que é um balanço. O balanço, ele quer mostrar para a gente a posição financeira da empresa. O que que ela tem de bem, de direito, e o que que ela tem de obrigação para pagar. Seja obrigação com terceiros, que é passivo, ou obrigação com sócio, que é patrimônio líquido. Beleza? Então, é esse o objetivo do balanço. Ele é uma foto do que a empresa tem, tanto de ativo quanto de obrigação para pagar. É basicamente isso. A DRE é diferente. A DRE, que é a abreviação de demonstrativo do resultado do exercício, ela quer saber o quanto a empresa gera de lucro. Então, é o quanto a companhia paga de despesa e custo e o quanto que ela gera de receita. Então, vamos lá. A DRE. Se o balanço é a foto, igual eu comentei, a DRE é o filme, todo mundo em contábeis usa essa analogia, e ela mostra o desempenho financeiro da empresa, ou seja, lucro ou prejuízo que ela pode ter dado ao longo de um período que geralmente é um ano. Pode ser mês, trimestre ou ano, mas geralmente é um ano. E o objetivo dela é fazer o confronto entre receita, custo e despesa e qual que é o resultado final. Então, a lógica, galera, a lógica é simples. A receita é tudo que a empresa gera de dinheiro, e essa receita pode ser receita operacional, receita financeira ou não operacional. Receita operacional é operacional. Igual eu expliquei o que era operacional, quando a Maíra ela ganha dinheiro na atividade de CrossFit, esse dinheiro que ela ganha da atividade de CrossFit é operacional.
Mas lembra que ela tem um estúdio que não é operacional? Esse estúdio ela aluga para qualquer coisa. Pode ser para serviço de tecnologia, é um espaço que ela aluga aleatoriamente, para alguém morar, por exemplo. O dinheiro que ela ganha não é uma receita operacional, nesse caso do estúdio, porque não faz parte da atividade de CrossFit, é uma receita financeira de aluguel que ela ganha. E tem receitas não operacionais. Receita financeira e despesa financeira geralmente estão atreladas à dívida. Então, se a empresa da Maíra tem investimento em ação ou investimento em renda fixa, a rentabilidade desse investimento vai entrar em receita financeira. E vice-versa. Se ela tem uma dívida para pagar e ela paga juros dessa dívida, os juros dessa dívida é despesa financeira. E a lógica da despesa e custos é a mesma coisa. Tudo que a empresa paga para funcionar. Então, o custo, que a gente chama de CMV, é o que ela paga para poder gerar receita. Então, o aluguel que a Maíra paga na, na academia de CrossFit dela é um custo. Quando ela compra uma barra paralela para colocar na academia dela lá, também isso vai ser um custo quando ela comprar. Então, tudo isso é custo e despesas são coisas que não fazem parte diretamente do que gera dinheiro para a empresa, tem essa separação, daqui a pouco eu entro no detalhe da diferença entre custo e despesa, mas é basicamente isso. O que a empresa gasta dinheiro é custo ou despesa, e o que a empresa ganha dinheiro é receita. Se você faz essa subtração, receita menos despesa e custo, você vai ter um valor. Esse valor vai dar positivo, lucro, ou vai dar negativo, prejuízo. Simples assim. Essa aqui é uma estrutura básica de uma DRE. Igual eu falei, o balanço é uma foto que tem que bater. O balanço tem que balançar. Os valores têm que dar iguais. A receita, a DRE é diferente. Ela é um caminho. Ela vai de cima para baixo. Ela é como se fosse uma cascata. Ela segue um fluxo. Então, ela começa na receita líquida, que é, vou pegar um exemplo. O o Gustavo tem uma empresa de tecnologia. Não, a Yashla. A Yashla tem uma empresa de advocacia e ela ganha dinheiro de honorários dos seus clientes. Esse dinheiro que ela ganha é receita líquida. Mas o custo dela para poder ganhar essa grana é esses 1,5 bilhão aí. Sobra o lucro bruto, que é o que sobra, que é a diferença entre receita líquida e CMV. Então, o dinheiro que a Yashla ganha, menos o que ela paga para poder a empresa prestar o serviço de advocacia, é o que sobra no lucro bruto. Esse lucro bruto pode ser negativo, pode ser um prejuízo bruto, só que isso é muito difícil de ver. E se uma empresa tiver com prejuízo bruto, ela provavelmente vai falir. Por quê? Porque depois você tem mais coisas para pagar. Quando você vai pagar salário das pessoas, salário da equipe de contabilidade, alguns aluguéis, conta de água, conta de luz, isso é despesa. E em inglês é SG&A, tá em inglês aí, mas isso aí é despesa operacional. E depois que você paga a despesa, você chega no EBIT. E o EBIT é um nome em inglês para lucro operacional. Ah, João Pedro, por que lucro operacional? Porque é despesa operacional menos custo operacional mais receita operacional. Então, quando você tira tudo que é receita e custo e despesa operacional, você chega no lucro operacional, mas você ainda tem que tirar as coisas que não são operacionais, que é, por exemplo, tributos e financeiro. Esse financeiro aí é basicamente o que a empresa paga de juros, de dívida, tá? Ou se ela recebe juros de investimento, etc. Então, como eu falei, ela é uma cascata. Ela vai de cima para baixo e você tem receita, depois paga custo, daí chega no lucro bruto. Depois você paga despesa, chega no EBIT, que é o lucro operacional. Lembrem disso, EBIT é lucro operacional. Depois você tem que tirar o que não é operacional. Aí você tira o resultado financeiro, que é basicamente juros que você ou recebe ou você paga, mas pode ser outras coisas também, como desconto, por exemplo. E você paga o imposto e aí você chega no lucro líquido. Esse lucro líquido, que é a linha final da DRE, esse é o lucro final da empresa. Você quer saber, uma empresa está dando prejuízo ou está dando lucro? É aí que você olha, a última linha da DRE, que é o lucro líquido ou prejuízo líquido. Então, vamos lá. Quero respostas agora, interações. O lucro operacional da empresa é quanto? Alguém me responde aí. Lucro operacional. Seria eu tô com medo de errar, mas seria o bruto? Não. É o 10 EBIT. mil? Ah, tá. É o EBIT. Os 10 É. mil 700. Eu coloquei o nome em inglês para já dar uma dificuldade um pouquinho. Não sei se eu peguei pesado demais, mas EBIT significa lucro operacional. E ele é operacional porque ele é o lucro que vem depois que você paga tudo que é operacional. Em finanças, tem dois tipos de contas: operacionais e não operacionais.
as operacionais estão em cima do EBIT, significa que já pagou, por isso que está em cima, porque vai de cima para baixo, é uma ordem. E o não operacional que está embaixo, que é o resultado financeiro. Quando você paga juros, ela é uma conta financeira e não operacional, por exemplo. Beleza? Então, o lucro operacional é 10 milhões aí. Até aqui, ok. EBIT, lucro operacional. Beleza? Beleza. 10 milhões de lucro operacional. Só que o resultado financeiro que a empresa paga de juros é 1 milhão e 500. Se fosse 7 milhões de resultado financeiro negativo, quando está entre parênteses é negativo. Esqueci de falar isso. Tá? Todo número entre parênteses é negativo. É a forma que a gente sinaliza números negativos. Se está entre parênteses é sinal negativo. Se fosse 7 milhões em resultado financeiro, a empresa ia dar lucro ou prejuízo líquido? Mantendo os 7 milhões tributos? dá prejuízo. Mantendo o tributo. Prejuízo, então. Por quê? Prejuízo líquido. Por que que dá prejuízo? Porque o resultado negativo do financeiro mais o resultado negativo dos tributos seria maior que o lucro bruto. Exatamente. Se fosse 7 milhões, ia dar mais ou menos uns 11 milhões e 600, e o lucro operacional, que é o EBIT, é 10 milhões e 700. E concordo comigo que se a empresa tem um lucro operacional de 10 milhões e 700, mas ela ainda tem que pagar 11 milhões e pouco, o resultado final vai dar negativo. Entenderam? Sim. Então tá bom. Margem que eu coloquei aqui na direita, ela é uma forma da gente ver e comparar empresas. Porque tem empresas que podem ter vários tamanhos diferentes. Essa empresa fatura quase 2 bilhões. Mas imagina se a gente quer comparar essa empresa com uma farmácia que fatura 500 mil. Como é que a gente pode saber qual que é mais lucrativo? Aí a gente relativiza isso. A gente divide uma coisa pela outra. Então a margem bruta, ela é o seguinte. A fórmula é muito simples de margem, tá? É você pegar o valor que você quer. Margem bruta, ela é o lucro bruto. Beleza? E você divide pela receita líquida, que é a primeira linha. Então, quando você divide esse 293 por esse 1 bilhão e 800, você vai dar 16%. Significa que esse é o percentual de lucro bruto da empresa. E aí você pode comparar com empresas de tamanhos diferentes. Uma empresa que fatura 500 mil, se você dividir uma coisa pela outra, você vai dar um percentual também. E aí vamos supor que a empresa da farmácia, ela tem uma margem bruta de 10%. E essa empresa que a gente está olhando, ela tem margem bruta de 16,2%. Significa que qual empresa é mais lucrativa? Na parte bruta só. Qual empresa tem a margem de lucro bruto maior? E aí, rapaziada, cadê a interação? Vambora, me responde. Essa aí que a gente tá olhando de 16. Perfeito. Mas vocês estão vendo que a margem líquida dela é quanto? Alguém fala aí pra mim. 0,3%. Por quê? Por causa dos salários, né? CGI que você falou. Isso, Representa. você paga tudo, o que sobra é o lucro líquido. E o lucro líquido, se a gente pegar esse 4 milhões aí e dividir pelo quase 2 bi que tem ali, 1.800, vai dar esse 0,3. Então é isso, você divide o número que você quer pela receita líquida e você vai chegar nesses percentuais, é assim que você compara empresas. O EBITDA que está aqui, eu vou falar sobre ele mais tarde no Excel, mas ele é basicamente o EBIT, só que você soma a depreciação. É só isso. Mas depois eu vou entrar nesse detalhe. Os objetivos da DRE ter uma estrutura dedutiva, que é a cascata que eu falei, ela vai de cima para baixo, então você chega no valor 10. Aí você tira 2, depois você tira 3, depois você tira 4, depois você tira 1, o que sobra no final é o lucro líquido ou prejuízo líquido. É a estrutura da DRE, ela tem foco no desempenho, ou seja, ela mostra a rentabilidade da operação, se ela dá lucro ou se dá prejuízo, e ela tem a linha final, que a gente chama de bottom line, que é o lucro líquido final, que é o resultado final da empresa, que é essa última linha, o lucro líquido aí que está de 4.694. Esse lucro líquido, ele é o resultado final. É a última linha, igual eu falei, que é onde você olha para saber se a empresa está dando prejuízo ou se ela está dando lucro. Aqui, eu vou voltar para cá. É a conexão entre os três demonstrativos. Não vou passar por isso agora, mas eu coloquei ela aqui já, que é um esquema
que une os três demonstrativos, tanto o balanço quanto o DRE quanto o DFC, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, que ela é mais complexa. Indo para a introdução à matemática financeira. Antes de eu começar matemática financeira, balanço e DRE, até aqui, tá tudo bem? João, eu tô com uma dúvida no slide 13. Pode falar. Seria se a receita não financeira é igual a receita financeira é igual à receita não operacional? É no 13, um antes. Ah, não, são coisas diferentes. Então, ela é uma receita não operacional, mas geralmente a gente separa as duas coisas. Para a gente ter informação detalhada, a gente separa. A receita não operacional, ela pode ser o seu contrato de aluguel que você recebe, ou vamos supor que você tem a sua academia de CrossFit e você vendeu um lápis dela, e você recebeu dinheiro por vender esse lápis. Não faz parte da sua atividade vender lápis, mas você recebeu dinheiro por isso. Essa é uma receita não operacional, porque não faz parte da operação de CrossFit. A financeira, ela é juros que você recebe. Por exemplo, quando você fez um investimento, você recebeu juros por isso, ela é receita financeira. E ela também pode ser desconto que você recebe. Ah, entendi. E a despesa financeira é a mesma coisa, é juros que você paga, ao invés de você receber juros que você paga. E despesa financeira, não, e despesa não operacional, perdão, é todo tipo de despesa que não é operacional. Então acaba que é um nome amplo, quando eu falo não operacional, ela engloba tudo. Todos esses são, a receita financeira e a despesa financeira ela também são não operacionais, mas a gente separa elas porque essa informação ela é muito importante. Então a gente separa só para a gente saber separadamente. Entendeu? Entendi. Daqui a pouco eu vou construir uma DRE e um balanço para vocês no Excel, para vocês verem como é que é. Mas indo para matemática financeira, rapidamente, para quem não é de contábeis, eu imagino que é puxado acompanhar o ritmo, mas ao longo do caminho vocês vão vendo a apostila e vocês me façam perguntas também. Daqui a pouco eu vou construir no Excel os demonstrativos e vocês vão ver como é que funciona. Mas vamos lá. Introdução à matemática financeira. Isso aqui é o simples, porque, inclusive, antes de eu começar, eu vou compartilhar minha tela inteira, que eu já quero mostrar o Excel. Não, depois eu faço isso. Indo para a matemática financeira. Por que que a gente precisa da matemática financeira em finanças? Lembra que eu falei do balanço da DRE? A gente, futuramente, quando a gente for se desenvolvendo na parte técnica de contabilidade e de modelagem financeira, a gente vai projetar as empresas no futuro. Então, por exemplo, aqui na DRE, vocês estão vendo que ela está em 2024 só, né? Ela acaba em 2024. Vai ser trabalho de vocês projetar todas essas linhas, tanto a receita líquida, quanto o CMV, quanto o lucro bruto, quanto a despesa operacional, que é o SG&A, que está em inglês, quanto o lucro operacional, que é o EBIT, que está em inglês também, quanto o resultado financeiro, imposto, até chegar no lucro líquido, todas as linhas. Vai ser trabalho de vocês projetar elas no futuro. E aí vocês vão encontrar um valor futuro. E o balanço é a mesma coisa, vocês vão projetar o balanço no futuro também, que está aqui. Ele acaba em 2024, estão vendo? O trabalho de vocês também vai ser projetar os números aqui no futuro. E tem técnicas para isso, a gente vai ensinar vocês a fazer isso, mas depois que vocês projetarem no futuro, vocês vão encontrar um valor futuro, obviamente. Esse valor futuro, e a gente vai chamar ele de. Como é que eu posso falar? De fluxo de caixa da empresa, vocês vão trazer ele a valor presente. Quando vocês trouxerem ele a valor presente, vocês vão descobrir o valor da empresa, e é isso o valuation. Então, ele é baseado na simples relação entre valor futuro e valor presente. E é por isso que o dinheiro tem valor no tempo. Então, a matemática financeira começa com esses três pontos que são o que causam dinheiro ter valor no tempo. Se você tem R$ 1.000 hoje, ele não vale a mesma coisa do que R$ 1.000 daqui a 10 anos. Ele vale mais. O valor futuro, ele, ele nunca é equivalente ao valor presente. Ele vale menos do que o valor presente. Beleza, galera? Então, para o valor futuro ser equivalente ao valor presente, ele tem que ser maior. Então, o que causa o dinheiro ter valor no tempo? Custo de oportunidade, que para quem é de economia é muito próximo desse conceito de custo de oportunidade, vantagens comparativas e absolutas de custo de oportunidade, etc. Mas para quem não é, no caso até para a gente de contábeis, o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é tudo que você deixa de fazer para fazer um investimento. Então,
Vamos supor que o Brasil paga de juros a Selic a 15%, e você fez um investimento de 17%. Seu custo de oportunidade é essa diferença entre os 15% que você não investiu para receber mais nos 17%. Custo de oportunidade é tudo que você abre mão quando você toma uma decisão. Então, tem custo de oportunidade do dinheiro, que traz valor para ele, tem o efeito inflacionário, que ele é progressivo ao longo dos anos, para todo mundo aí, que não é de economia, que é de contábeis ou direito, ou GI, ou SI, enfim. A inflação ela é progressiva ao longo dos anos, então ela não caminha para trás. O preço das coisas vai tender a aumentar sempre ao longo do tempo. E os 10 mil reais que você tem hoje, daqui a 20 anos, vai valer menos. Beleza? E o risco do dinheiro. E o risco do dinheiro ele também é atrelado ao tempo, que é, no caso, 10 mil reais no futuro, ele é muito mais arriscado do que 10 mil reais hoje, porque hoje já está na sua mão. E no futuro pode acontecer alguma coisa que você não sabe, pode acontecer alguma crise, algum problema, que faz com que o risco seja maior. Então, isso também afeta o valor do dinheiro no tempo. Então, o dinheiro tem valor presente, tem valor futuro, e o valor futuro ele é impactado por esses três fatores que eu apontei para vocês, que traz essa diferença do valor do dinheiro no tempo. O valor futuro do dinheiro, ela vai ser sempre diferente do valor presente. E aí, isso acontece com juros compostos, mas eu coloquei aqui a fórmula simples, eu espero que todos vocês já saibam a diferença entre juros simples e juros compostos, mas está aqui no material. A diferença é basicamente que juros compostos, o efeito tempo, ele é exponencial, e ele funciona também com um efeito de cascata. Então, os juros ele incide no valor anterior e não no valor inicial. Não vou falar de juros aqui, eu já espero que vocês saibam, mas tá aqui as fórmulas e o conceito ele é bem básico. E aqui a gente chega no principal de matemática financeira que vocês precisam saber, que daqui a pouco eu vou abrir o Excel para explicar para vocês um pouco mais em detalhe do porquê que é importante para a gente, que é o seguinte. Já vou trazer para o contexto de empresas. Vamos lá. A empresa ela vai gerar um valor no futuro, que a gente vai chamar esse valor de X, que é o dinheiro, que é o valor que ela vai gerar de fluxo de caixa no futuro, chamar de X. Esse valor é 10 mil reais. Ele tem um literal valor, vamos supor que deu 10 mil, mas ele está no futuro. Então a gente tem que trazer esse valor para valor presente, trazer ele para cá, para hoje, porque a gente calculou o valor futuro, igual eu falei para vocês, vocês vão projetar as coisas e vão chegar no X, que é um valor futuro, tem que trazer o valor presente, e a gente faz isso com essas fórmulas de valor presente e valor futuro, que é bem simples também, é basicamente a mesma coisa que juros compostos, é trazer o valor presente por uma taxa, e esse valor presente vai ser sempre menor do que o valor futuro, porque, igual eu falei, existe o risco, existe o efeito inflacionário, existe o custo de oportunidade. Então, o valor presente vai ser sempre menor do que o valor futuro. E quando você traz, vamos lá, a gente tem uma empresa e ela tem o X valor futuro. A gente trouxe a valor presente por uma taxa e a gente vamos chamar essa taxa de I, beleza? Quando eu trago ela valor presente por essa taxa, eu vou chegar num resultado. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Se o resultado for positivo, significa que o valor presente líquido é positivo e a empresa gerou o valor. Se ele for negativo, significa que o valor presente líquido é negativo, então a empresa destrói valor. Quando você traz o valor presente, igual eu falei, vai ser menor do que o valor futuro. E além de ser menor, pode ser negativo, galera. E quando for negativo, significa que é, a empresa destrói valor, que não é nada bom. E o dinheiro que você aplica, ele é consumido e não gera algo, beleza? E a TIR é o quanto a empresa gera valor. E se ela for maior que a taxa de desconto, que é o I que eu falei, que eu vou explicar melhor daqui a pouco no Excel, ela é positiva, e se for negativa, a mesma coisa, se ela for menor que a taxa de desconto, o VPL, que está na esquerda, que é o valor presente líquido, vai dar negativo. Mas eu acho que a maioria de vocês teve matemática financeira e a matemática financeira deve ter cobrido isso, então não vou me aprofundar muito nisso, mas eu vou seguir. Eu imagino que algumas pessoas tenham ficado com dúvida nessa parte de matemática financeira, mas eu vou voltar nela agora. E eu quero abrir o Excel para poder fazer as coisas com vocês na prática.
tanto de contábeis quanto de matemática financeira, mas eu quero saber se até aqui alguém tem alguma dúvida específica, alguma coisa, quer que eu repita alguma coisa, se está tudo bem, como é que tá? Até agora tranquilo. Então tá bom. Por mim, tudo bem. Tudo bem. Então tá bom. Se tiver puxado, vocês me falem, tá? Porque eu sei que é meio puxadinho para quem não é da área, eu dou uma segurada. Então, beleza. Vocês estão vendo o Excel? Sim. Sim. Beleza. Esse Excel aqui, ele é o que eu falei, vou botar em tela cheia, dar zoom aqui para ficar melhor para enxergar. Ele é aquele balanço que eu montei para aquela empresa, beleza? E a gente tem no balanço, igual só para relembrar, vocês estão vendo meu cursor, né? Então, beleza. Tem o ativo e aqui embaixo fica o ativo total, que é a somatória de tudo, tá? Então, o ativo total, ele é a somatória de todos esses números que estão aqui na parte branca e os grupos desses números estão aqui na parte azul. Então, por exemplo, se a gente soma tudo que é ativo circulante, e alguém me lembra, por favor, o que que é ativo circulante? Alguém lembra aí? Os bens e direitos da empresa a curto prazo. Perfeito, a curto prazo. Tudo isso aqui que é curto prazo, se a gente soma tudo, chega no valor total do ativo circulante. Então, a tese é bem simples, é o valor total, que é a somatória de todas as contas de ativo circulante, significa que todos esses valores que estão aqui disponível é como a gente chama caixa, tá? Ou seja, a conta bancária da empresa, o que que ela tem de dinheiro vivo, em espécie ou em conta bancária, isso a gente chama de disponível. Conta clientes, por exemplo, contas a receber. Quando você vende um produto, o seu cliente vai te pagar a prazo, o que você tem para receber? Em 12 meses, fica aqui em cliente. Se for acima de 12 meses, vem para cá para baixo em ativo não circulante que está aqui. Beleza? Então, o ativo total é ativo circulante mais ativo não circulante. E o ativo não circulante pode ser o que eu falei, que é basicamente aqui, é bem detalhado, então tem várias contas. Mas não liguem para as contas que eu não vou marcar aqui. Se importem com as contas que eu vou marcar. Imobilizado, intangível, investimento e o realizável a longo prazo, que é tudo acima de 12 meses. Beleza? Vocês não precisam saber agora o que é tributo diferido, crédito tributário, não importa. Depois eu explico. Mas o que vocês precisam saber é o conceito de ativo nesses termos de detalhes. E aqui tem os percentuais, porque é importante para a gente saber o quanto cada conta representa de cada coisa. Então, se eu pegar a conta cliente, que é o que eu vou receber dos meus clientes, que eles têm que me pagar porque eu vendi alguma coisa para eles, ou prestei serviço, e eu divido pelo ativo total, que está dando 100%, sempre tem que dar 100%, eu vou chegar no quanto que ele representa no ativo total, o quanto percentualmente ele é do ativo total. Então, a conta clientes, e o nome disso é análise vertical, inclusive. A conta clientes ela representa 30% de todo o ativo total. A conta estoque representa 18%. E caixa é 12%. Agora, vamos lá. Quero que vocês façam uma análise para mim. Tem o ativo, não tem? Vocês estão conseguindo enxergar ou precisam que eu dê zoom? Nossa, Tá. Agora eu quero alguém para só olhando para 2024, tá? Ou seja, 2024 é isso aqui. Só olhando para 2024. Qual que é a principal conta do balanço da empresa em 2024? Lembrando que a linha em azul é somatória de várias contas. Ela é o grupo inteiro de contas. As contas é o que está na parte branca com um percentualzinho em preto. Qual que é a conta mais relevante da empresa no ativo? aplicações financeiras? Não, é cliente, está embaixo. Aplicações financeiras não tem nada. Eu acho que vou até, não, vou diminuir essa linha aqui. Eu confundi, desculpa, que eu vi o 234 mil. Mas eu entendi. Você ia dizer cliente. É porque tá sem linha na tabela, mas é isso, tá certo. 30% da empresa. Qual que é a segunda maior? A do imobilizado. Imobilizado? Beleza. O que é imobilizado? Alguém me lembra, por favor. Seria tipo as máquinas, né? Tipo uma empresa produtiva, não sei. Beleza. Pode ser carro. Exatamente. Se o mobilizado é a segunda maior conta dela, que é quase um terço
de tudo que a empresa tem, isso significa que a empresa tem muito o quê? Pode ser maquinária agrícola, pode ser prédio, pode ser carro, pode ser equipamento, e o imobilizado está no grupo de não circulante. Inclusive, ele está no grupo de permanente. Significa que não vai ser desfeito tão cedo. E aí, o que eu quero falar agora? Quero falar de liquidez, que é o seguinte. A empresa tem muito imobilizado. Muito imobilizado. Imobilizado, você não vai vender. Então, isso aqui não vai virar dinheiro. Esses 221 milhões não vai cair na conta da empresa tão cedo. Provavelmente não vai cair nunca. Porque esses 221 milhões é o valor monetário de tudo que ela tem de carro, equipamento, maquinário, coisas físicas, no geral. Significa que se uma empresa ela tem muito imobilizado, vamos supor que ela tem 90% de imobilizado, que é um dinheiro que não está na conta dela, que ela não vai poder usar, é uma grana que ela não vai poder usar. É ativo corpóreo, físico. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim e por quê? Ruim porque tem pouca liquidez. E o que isso significa? Se eu quiser transformar esse dinheiro em caixa, é difícil. E se você transformar o imobilizado em caixa, a empresa para de funcionar. Exatamente. Então vamos supor, Maíra, que esse imobilizado de 221 milhões é um prédio e o ativo inteiro da empresa é imobilizado. Só que você tem que pagar o salário dos caras, não tem que pagar salário, tem que pagar imposto, tem que pagar dívida. Como é que você vai pagar? Sendo que seu ativo todo não é caixa, dinheiro que você tem para pagar as contas, é imobilizado. Como é que você faz para pagar? Ah, vou vender o prédio. Porra, quando que você vai conseguir vender um prédio? Demora, sei lá, anos para vender um prédio, e mesmo que você venda, o cara só vai terminar de pagar pelo prédio daqui a 600 anos, sei lá. Então é um dinheiro que não vai virar dinheiro no seu bolso. É valor que não é líquido. E liquidez é o quão rápido algo vira dinheiro. O disponível é literalmente dinheiro na conta bancária da empresa, então ele é 100% líquido. A conta clientes não é 100% líquida, mas ela é líquida. Significa que a empresa vai ganhar esse dinheiro dentro de 12 meses. Estoque é líquido, por quê? Porque ela vai vender dentro de 12 meses. Mas se esse estoque fosse vendido depois de 12 meses, aí ele estaria aqui embaixo, no não circulante. Então, o que fica líquido aqui no ativo é o que é sua capacidade de gerar dinheiro. Imobilizado é permanente. Ninguém vai vender o prédio da empresa, ninguém vai ficar vendendo o maquinário da empresa. Isso não é comum. Então, isso não vai gerar dinheiro e você precisa de dinheiro para pagar as suas obrigações. Isso é liquidez. E tem um indicador para calcular isso, que eu vou calcular com vocês daqui a pouco. Beleza? E a mesma coisa serve para o passivo. Tem passivos que são muito líquidos, ou seja, exigíveis, que, por exemplo, é fornecedores. Vamos supor que você paga seu fornecedor em 10 dias. É muito líquido. 10 dias é muito pouco, você paga ele muito rápido. É muito líquido. Agora, vamos supor que você tem um empréstimo aqui da empresa. Inclusive, vamos lá, a empresa tem 276 milhões em empréstimos aqui. Vou até marcar para facilitar para vocês. Vou aumentar a linha de empréstimos aqui, aqui e aqui. São esses dois que estão marcados. Ela tem 27 milhões em empréstimos no passivo circulante e 276 milhões em empréstimos no passivo não circulante. Por quê? Alguém me explica. Provavelmente para financiar o imobilizado que ela ganhou. Sim. No caso, provavelmente sim. Mas o que significa estar um pedaço no circulante e um pedaço no não circulante? E o circulante já tem que pagar dentro de 12 meses. E o não circulante é após 12. Exatamente. Esse balanço é de qual ano? 2024. Significa que a dívida que ela tem para pagar em 2025 vai estar no circulante. Ah, outra coisa, sempre que o balanço é 24, significa que o balanço é de dezembro de 24. É do ano inteiro, então é até 31 de dezembro, tá? Sempre tem o balanço do ano completo. Significa que se ela tem uma dívida para pagar no meio de 2025, essa dívida vai estar em cima ou embaixo? Vai estar em passivo circulante ou não circulante? Circulante. Perfeito. E a dívida que ela tem para pagar a partir de 2026 em não circulante. Esse aqui é o balanço. E o balanço tem o patrimônio líquido, que é a última parte do balanço, que é igual eu falei, o patrimônio dos sócios, que é capital social, que é o dinheiro que o sócio bota na empresa, e lucros. Reservas é a reserva de lucro, tá? Esse ajuste, a avaliação patrimonial, depois eu explico para vocês, esse é um
um caso específico da empresa, mas eu quero que vocês analisem agora a parte do passivo e PL e me digam. Lembrando, passivo é a obrigação que a empresa tem com terceiros, que ela tem que pagar, e patrimônio líquido é com o dono da empresa. Só que o dono da empresa geralmente ele é bonzinho, ele não exige que a empresa pague. Então, vamos lá. A empresa tem... Qual que é a principal conta da empresa? O que que ela mais tem no passivo dela? Qual que é a principal conta do passivo dela inteiro? Empréstimos. Isso. É empréstimos e a conta aqui embaixo de ajuste e avaliação patrimonial, mas eu pedi para vocês ignorarem ela e podem ignorar mesmo, que eu não vou falar dela, ela é um ponto específico, mas é empréstimos, que é a principal conta do balanço dela. O que isso significa? Alguém me dá uma opinião? Significa que ela é muito alavancada. Exatamente. Significa que ela é uma empresa que provavelmente é endividada. Beleza? Porque a principal conta do passivo dela é empréstimos. Significa que isso é ruim? Não. Dívida é bom para a empresa. Só que ela aumenta o risco da empresa e aumenta o custo que ela paga de juros. Mas, no geral, dívida é bom. E a gente vai explicar para vocês em teoria de finanças mais para frente por que que dívida é bom quando o João dá aula de vocês de custo de dívida e custo de equity. Mas não é assunto para agora. Mas significa que a empresa é alavancada. Sim, que ela tem muita dívida. E agora, vou montar uma DRE para vocês rapidamente, para vocês montarem ela junto comigo e a gente conseguir ir trabalhando. Poxa, o Ribbon, deixa eu tirar. Meu Excel tá em inglês, talvez incomode algumas pessoas, mas eu acho que tá de boa. Vamos lá, vocês estão conseguindo enxergar? Tá tudo bem, né? Sim. Vamos lá, Todo mundo sabe galera usar de. Excel? Oi? Todo mundo sabe usar Excel? Todo mundo dos trainees que entraram? Não sei se todos sabem, mas vão precisar saber. Eu vou ensinar isso para vocês com o João, principalmente nas aulas presenciais. Ô, João Pedro, Oi, tem como você voltar lá no slide do balanço, por favor? Só para eu tirar uma dúvida. claro. Aqui no slide do balanço? Isso. Na parte do ativo, porque essa empresa que a gente estava analisando, o maior patrimônio dela, assim dizendo, está alocado no imobilizado. Aí você até deu o exemplo do prédio. Só que se a gente Uhum. for pegar, por exemplo, uma empresa do setor agrícola, agropecuário, que o imobilizado dela seria mais voltado para equipamentos, maquinários e tudo mais. Esses maquinários e equipamentos, eles vão, de certa forma, retornar o valor deles, né, em lucro, assim Sim. dizendo. Aí, para a gente fazer essa análise pelo balanço patrimonial, né, olhar, tipo, ela tem tanto de mobilizado, mas quanto que esse mobilizado tá gerando, né, de lucro, de fato. Então, tem algumas formas de a gente olhar isso. Cada empresa vai ter um imobilizado diferente. Uma empresa que trabalha com muito carro, o imobilizado dela vai ser carro. No caso de uma empresa agrícola, o imobilizado dela provavelmente vai ser armazém, maquinária agrícola, trator e etc., como você comentou. Os relatórios das empresas, o balanço patrimonial, aqui eu coloquei, é uma forma ilustrativa. Mas quando você for olhar no relatório real de uma empresa, vai ter uma coisa chamada nota explicativa. E a nota explicativa vai mostrar o que que é o imobilizado. Então, vai falar, desse imobilizado de 221 milhões, vamos supor que é uma empresa agrícola, 200 milhões são só tratores. Ele vai abrir isso para você. E o imobilizado, igual eu falei, ele é operacional. Então, o imobilizado, ele gera receita. Lembra que na DRE tem a receita? Sim, Aqui, sim. a receita líquida, a primeira receita. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Tá no Excel, acho que. No Excel. Ah, tá no Excel, pô. Pensei que tava apresentando a tela inteira. Dei mole, cara. Obrigado, João. Tá. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Aham. Sim. Beleza. Vamos voltar pro imobilizado aqui. Eu tava aqui. Vamos supor que desse 221 milhões, 220 é só trator. Trator gera receita, concorda comigo? Porque é o que a empresa faz para vender. Então, para ela conseguir ter soja para vender, ela vai ter que colher grãos de soja e ela vai fazer isso com um trator. Imobilizado é operacional porque gera receita. O trator ele é operacional, gera receita. Então, a receita que o trator vai gerar, através do trabalho dele, vai vir para cá, ó, na receita líquida. E tem forma de a gente calcular. Por exemplo, se a gente pegar o que a empresa tem de imobilizado
e a gente dividir pela receita líquida, a gente consegue calcular uma coisa chamada ROA de imobilizado, que é o quanto proporcionalmente, em percentual, que o imobilizado da empresa tem capacidade de gerar receita. E aí a gente pode traçar correlações. Vocês estão percebendo que de 2023 para 2024, o imobilizado cresceu tanto em volume, saiu de 120 para 220, cresceu 200 milhões, 100 milhões, basicamente, e cresceu em proporção também, que era 23%, foi para 28%. Se a gente analisar a receita da empresa de 23 para 24 e ver que ela cresceu mais ou menos no mesmo caminho que o imobilizado, a gente pode traçar uma correlação e ver o quanto elas são correlacionadas. Então, o imobilizado cresceu, a empresa tem mais capacidade de gerar receita e isso retorna para a empresa de tal forma. Então, tem várias formas de você analisar isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Era só para eu ter uma ideia mais ou menos como que a gente fazia isso. Obrigado. Beleza. Até aqui, o João Pedro Menezes, você tem algum apontamento para fazer? Algum detalhamento que você acha que é pertinente? Não, acho que está bem completo. Eu acho que eu só complementaria sobre, tipo, em contabilidade, principalmente focado em analisar empresas, é, todos os insights são em relação a algo. Então, não é o valor bruto em si, mas são, sei lá, você vai pegar quanto que ela gera de receita por unidade de imobilizado, quanto que ela paga de juros em relação ao empréstimo de financiamento do balanço eles não são coisas isoladas, depois o João Pedro Ribeiro Isso, vai perfeito, falar muito bem como eles se pontuado. relacionam, mas é meio que não tem como se analisar uma empresa ou ter um insight muito correto olhando só um demonstrativo. Você junta Exato, todos, analisa todos e faz relações, índices, com várias contas. Eu acho que isso na cabeça começa a ficar mais fácil. exato, muito bem pontuado. Por quê? Vocês estão vendo esses percentuais aqui do lado, em pretinho? Esses percentuais são muito importantes para a gente conseguir fazer uma análise. Porque o número em si, 221 milhões, foda-se. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, ou se é uma quantidade boa. Como é que eu vou saber se é muito ou se é pouco? Só se eu tiver a visão do todo e o quanto ele representa pelo todo. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Uma empresa aleatória, que não é essa, mas eu vou deixar na estrutura de DRE para poder facilitar a imagem na cabeça. Uma empresa aleatória, ela tem lucro de R$ 1.000. O lucro dela, o lucro líquido, o lucro final é R$ 1.000. Isso é muito ou é pouco? Depende. Depende. Depende do quê? Ela tem um lucro de R$ 1.000 e Ela tem lucro de R$ 1.000. receita, Eu quero saber se é muito ou pouco. e uma receita de 10 mil? Vamos supor que a receita é de 10 Ah, mil. é pouco, então. 10% de margem, aí, É, assim, na minha percepção é pouco. perfeito. Então, vocês entenderam o que ele falou? Se a empresa tem lucro de 1.000, depende se é pouco ou muito. Se a receita dela for 1 bilhão, ou seja, ela gera lá em cima 1 bilhão, e o lucro dela final é 1.000, a margem dela é o quê? 0,001% menos, talvez? Cara, que merda. Porque o lucro que sobra de R$ 1.000 é muito pouco comparado com a receita total que ela gera, que é a primeira linha aqui da DRE. É muito pouco. Agora, se a empresa tem um lucro de 1.000 e a receita total dela é 2.000, por exemplo, quase tudo que ela vende do dinheiro que entra vira lucro. 50%, pô. É coisa pra cacete. Então, é essa mais ou menos a visão de proporção que o João Pedro quis falar. E O eu vou número em até si, além. Por isso. exemplo, é, ela tem um lucro de R$ 1.000, só que ela tem R$ 10 de ativo. Porra, ela gera. O ativo dela é muito lucrativo. Ao mesmo tempo que, sei lá, ela tem. A receita dela é 2 mil, o lucro é 1.000. Pô, muito bacana, 50% de margem. Só que ela tem 1 trilhão de ativo. Tipo, porra, aquele ativo ela não gera receita e também não gera lucro. Não um lucro relevante para o tamanho do ativo. E aí dá para fazer isso de várias formas. Então, tanto com patrimônio líquido, com ativo, em relação ao imobilizado, em relação a vários indicadores que depois a gente vai criando com o passar das aulas,
Mas tendo isso em mente, é bem economista falar depende. Mas de fato depende do, do que é o todo. E aí o todo é DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Estou montando a estrutura da DRI, vocês estão conseguindo enxergar a estrutura? Sim. Beleza. Despesas operacionais. Opa. Não, melhor ainda, despesa financeira. Beleza, galera. Vamos simular uma empresa. Que empresa vocês, qual setor que vocês querem simular aqui rapidamente? Alguém fala algum setor aleatório que gosta ou que acha legal? Simula um setor aí muito, muito endividado, sei lá, siderúrgico ou... eu acho que siderurgia é bom. Beleza. Então, pode ser setor siderúrgico. Porra, fora que siderúrgico eu não conheço. Ô, João, tu tem ideia do quanto que mais ou menos é a margem do setor siderúrgico? Cara, nem ideia. Nunca analisei. Tá, vou fazer uma empresa aleatória, mais fácil. Setor siderúrgico eu não conheço. Menos 7.000. Até aqui, vocês entenderam o que aconteceu? Opa, lembrando que, na verdade, isso aqui tem que ficar entre parênteses. Então, beleza. Tá, vamos lá. A primeira linha de uma empresa é a receita. É da onde ganha o dinheiro inicialmente, da onde o dinheiro vem primeiro. Então, se uma empresa de siderurgia, ela vende aço, metal e etc., o dinheiro que ela ganha vendendo aço, metal, vai entrar aqui na receita líquida e melhor ainda, já vou entrar na parte mais contábil. Ativo total, aqui vai ter caixa, aqui vai ter clientes, estoque e beleza. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Ativo circulante. Então, vamos embora. Vamos lá. Caixa vai ser igual a, sei lá, 600. Cliente vai ser igual a 9.400. Estoque vai ser igual a 2.000. Tá, beleza. Vamos lá. A empresa de siderurgia, ela vendeu metal por R$ 10.000. Foi o valor que ela vendeu o metal dela. Venda. E ela vai receber esse dinheiro a prazo, a maior parte dessa grana. Então, ela vai receber a prazo 9.400 dessa grana, que ela vendeu de 10.000. Opa. 9.400, beleza. E o resto, ela recebeu em caixa. Ou seja, o cara pagou à vista. Que é os outros 600. É assim a forma básica que
que a DRE, que é isso aqui, esse aqui é DRE, e aqui está começando a fazer um BP, que é o balanço patrimonial. Tá meio bagunçado, vou até apagar o nome aqui, mas vocês vão identificar depois. Deixa eu medir isso aqui. Tá, pronto. Então vamos lá. A empresa fez uma venda de R$ 10.000 e ela vai receber a prazo 9.400 e ela recebeu à vista o dinheiro em 600. Então, se a empresa fez uma venda de R$ 10.000, esse dinheiro é o quê? E aí? É um ativo. Não. O dinheiro, Receita? isso, o dinheiro da venda é esses R$ 10.000 que está aqui, que é o dinheiro oriundo da operação. É o dinheiro que você ganha quando você vende. O dinheiro total que você ganha, entendeu? Eu achei que você tinha perguntado para onde ele ia. Isso, e ele vem para cá. Aí Para depois, receita. Mas, exatamente. Só que aí o seu desculpa, cliente, termina de falar. não, isso, perdão. Aí o seu cliente vai te pagar a prazo. Só que vai ser a prazo, vou até colocar aqui o detalhamento para não ter confusão. Dentro menos que 12 meses. Ser dentro de 12 meses, dentro do próprio ano. Então, isso vai virar a conta cliente que está aqui, que é o recebível, seu direito de receber dentro de 12 meses. E se tivesse acima de 12 meses, aí ia ficar no ativo não circulante embaixo. Beleza? E o dinheiro que você recebeu em caixa, que o cara pagou à vista, vem para cá no caixa. E assim é a comunicação básica da DRE e do balanço patrimonial, entenderam? Alguém, alguém não entendeu o que aconteceu aqui? Tá tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Então, de novo, a empresa de siderurgia, ela vendeu e ganhou R$ 10.000. R$ 10.000 vem para a receita. Só que o custo dela de operação é R$ 7.000. Significa que o lucro bruto vai ser um menos o outro, 3.000. Beleza? Só que a empresa de siderurgia, chutando números aqui, tá? Ela. Vou pegar a informação para ficar mais fácil. A empresa de siderurgia, ela tem muito funcionário. Então ela tem que pagar muita folha salarial. Como ela tem que pagar muita folha salarial, só de salário que ela paga 2.000 de folha salarial. Significa que o lucro operacional dela vai ser um menos o outro de novo. Esse menos os 2.000, que é o lucro anterior menos o lucro atual. Vocês entenderam o que está acontecendo? O efeito cascata? Tipo, você vai subtraindo, subtraindo até chegar no valor final, que é o lucro líquido? Eu acho que como a despesa operacional estava negativa, acho que ficou positivo depois. Isso, verdade. Obrigado. Tem que ser mais, eu fiz merda. Isso. Até aqui, tudo bem, galera? Tudo ok? Sim. Então tá. E a empresa ela é endividada. Então ela tem que pagar juros. E os juros da dívida que ela paga, que vai estar, inclusive, a dívida dela vai estar aqui, ó. Passivo, circulante. Vai ter fornecedor, que é o cara que ela compra a mercadoria. Vai ter dívida. Dívida dela, vamos supor que a dívida dela é 10.000. Dessa dívida de 10.000, ela vai pagar 1.000 de juros. Lembrando, na DRE, vou até anotar isso aqui. DRE, despesa financeira é pagamento de juros. Balanço é. Dívida é a posição da dívida total. Beleza? Por isso que aqui é 10 e por isso que aqui é 10 e por isso que aqui é 1.000. Porque é só os juros que você paga aqui, beleza? A despesa financeira na DRE é os juros, tá bom? E aqui é a dívida total que a empresa tem, a posição completa de dívida dela. E de tributos, vamos supor que ela paga uma alíquota de 34%, que é o padrão. Vou até anotar isso aqui.
alíquota padrão de imposto é igual a 34%. Vamos supor que ela paga 34%. Significa que é 34% vezes... Vamos supor que é do EBIT mesmo. Facilitar. Tem que ser negativo. Beleza. Lucro líquido. Antes disso, alguém já me responde, vai dar prejuízo ou vai dar lucro essa empresa? Prejuízo. Perfeito. Esse mais esse mais esse. Esse aqui é o valor. Esse aqui é o valor final da empresa. Ela está dando prejuízo de 340 milhões. Mas aí, no ano seguinte, vamos supor que ela dessa vez conseguiu vender, ao invés de ser 10 mil, ela vendeu 12. A empresa já dá lucro. Perceberam? Por que que agora ela dá lucro? Alguém me explica. Ela pode ter vendido mais produtos? Não Sim, sei. ela vendeu mais produtos, exatamente. Só que mais do que ela ter vendido mais, porque assim, eu aumentei a receita, não aumentei a receita? Sim. Mas ela aumentou o lucro dela não é só porque eu aumentei a receita, é porque eu aumentei a receita e eu não aumentei nem o custo, nem despesa financeira, eles continuaram iguais. Então eu aumentei a receita e o que a empresa paga continuou igual. Então o lucro final aumentou, porque é uma questão de proporção, entenderam? Mas Sim. da mesma forma, se eu aumentar a receita e mesmo aumentando a receita, eu aumentar mais ainda o custo, a empresa volta a dar prejuízo. Eu aumentei, inclusive, na mesma proporção, ela voltou para o prejuízo total. Os números mudaram. É, antes a empresa faturava 10, agora ela fatura 12. Antes ela pagava 7 de custo, agora ela paga 9 de custo. Mas o prejuízo deu o mesmo. Por quê? Porque aumentou proporcionalmente. Ou a receita com o Exatamente. custo. Exatamente, aumentou proporcionalmente. Então, para uma empresa gerar lucro, não adianta só aumentar a receita ou coisa assim. Ela tem que pagar menos custos e despesas também, entenderam? E aí, no material, na apostila, a gente descreve o que é cada coisa. A gente descreve na apostila o que que é essa despesa operacional. A gente fala, esse é pagamento de aluguel, é pagamento de conta de água, conta de luz, pagamento de salário. O que que é o custo? A gente explica também o que que é o custo. O custo tem depreciação, tem o custo da matéria-prima, o maquinário da empresa de siderurgia. O que é tributo? Tributo é imposto. Isso aí é óbvio. E despesa financeira? É juros. Então, a gente explica o que é cada coisa. E a receita não, perdão, o lucro, ele é sempre o resultado. Ele não é uma coisa que existe, sabe? Ele é o resultado entre a somatória de receita e custo, deu lucro bruto. Aí se eu tirar a despesa, vai dar lucro operacional. Por que lucro operacional? Porque eu tirei tudo que é operacional. Daqui para cima é operacional, daqui para baixo, esses dois aqui são não operacionais. Aí se eu tiro tudo o resto, que é não operacional, chega no lucro final, que é o lucro líquido. Beleza? Vocês entenderam a DRE? Tudo bem por aqui, galera? Sim. Então tá bom. Aí a gente vem e passivo circulante, passivo total. Vamos supor que fornecedores é 500, passivo circulante tem que ser a somatória desses aqui. Igual, eu vou colocar aqui um ativo não circulante e vai ser só o imobilizado. E vamos supor que é 5 mil. O ativo total eu vou colocar embaixo. Eu coloquei em cima, mas eu prefiro colocar ele embaixo. Vou colocar ele aqui, ativo total. E o circulante é igual a somatória de tudo que é isso aqui, porque tem prazo de 12 meses. O imobilizado ele é permanente, igual eu falei, então ele fica no não circulante. 5 mil ativo total é igual a
esse aqui, mais ativo circulante. E aqui é igual a esse aqui. Beleza. Aqui deu 17. Para facilitar, para dar 15, eu vou Ô, colocar aqui Carioca, tudo. Oi, cara, por questão de tempo, eu acho que se a galera entendeu, já dá pra passar pro fluxo de caixa. tá. São Vocês 3:20. tá tudo bem então, galera, com balanço e DRE? Porque o fluxo de caixa é mais complexo. Tá tudo bem? Até aqui, alguém tem alguma pergunta, algum Tudo ponto? bem. Lembrando, eu sei que é puxado, mas eu estou disponível essa semana. Se vocês quiserem olhar a apostila e tiver dúvidas, falem comigo, assistam um conteúdo no YouTube sobre o assunto de contabilidade, ou me mandem mensagem que eu explico para vocês. Eu posso, sei lá, presencialmente na UFO encontrar algum de vocês, ou online eu marco uma reunião no Teams e refaço, reexplico de uma forma mais detalhada, individual para cada um. O João está disponível também. Então, qualquer dúvida, falem comigo ou com o João, beleza? Vou entrar no fluxo de caixa direto e ele tem uma estrutura simples também. A estrutura do balanço, relembrando, só para relembrar, a estrutura do balanço ele é ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e PL. São essas 5 coisas que tem no balanço. Ativo de curto prazo, ativo de longo prazo. Aí vai para o lado direito do balanço. Passivo de curto prazo, passivo de longo prazo. E o PL, que é o do dono, do sócio. A DRE é basicamente receita e custo e despesa. Então, DRE é receita, custo, despesa. Isso é DRE. O fluxo de caixa, a estrutura do fluxo de caixa, ela é diferente. Como é que ela é? Vou chamar fluxo de caixa de DFC, que significa demonstrativo de fluxo de caixa. Ele é o seguinte, ele é FCO, FCI e FCF. Que significa o quê? FCO, ele é operacional. FCI é investimento e FCF é financiamento. Então, é a abreviação de FCO para fluxo de caixa operacional, investimento e financiamento, por isso OIF. E como é que funciona? Vou fazer um fluxo de caixa agora com vocês. Ô, João, me ajuda a simular valores para eu Cara, ter enquanto me você ajudando em faz média. aí, na real, Ah, a gente, lembrando do balanço patrimonial, várias contas no ativo circulante, uma delas é o caixa. E aqui isso. entra um conceito de competência e caixa, que é basicamente o exemplo que o Ribeiro tinha dado. Pô, você vendeu 10 mil, uma parte vai à vista, outra parte é, vai a prazo, e basicamente na DRE é um demonstrativo de competência. Então, pô, nesse mês eu vendi 10 mil reais, ou esse ano eu vendi 10 mil reais. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa, ele tenta mostrar o que de fato entrou na conta caixa, então uma das contas do balanço patrimonial. Então, depois a gente vai ver um pouco mais para frente sobre capital de giro e afins, mas eles servem para você complementar a análise do que a empresa de fato gerou, porque ela não gerou o lucro, e o valor da empresa ela está muito mais ligada a qual a capacidade de geração de caixa do que a capacidade de ter lucro. Uma coisa vai junto com a outra, mas não são coisas iguais. Então, é como se fosse um demonstrativo que abre de forma mais detalhada uma conta do balanço patrimonial. Então, ela está diretamente ligada ao fluxo, ao ADRE e ao balanço patrimonial, acabando assim as conexões e tipo, dando para enxergar direito de fato o que foi a operação. Então, enfim, acho que agora, dando essa introdução, fica mais fácil de entender o demonstrativo. Isso, galera. Caixa e competência são diferentes. Eu vou explicar isso agorinha. Mas vamos lá. O lucro líquido que a empresa que a gente simulou tinha dado deu menos 340, lembram? Esse valor vai para o fluxo de caixa. Vamos supor que é a mesma empresa. A depreciação, vamos supor que a depreciação da empresa é 500. E antes de eu chegar lá, eu vou explicar capital de giro rapidamente para vocês, voltando para o slide, mas
É bem rápido, que é o seguinte, vamos lá. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele é diferente dos outros demonstrativos. Por quê? Porque ele segue o regime de caixa. Vamos lá. Lembra que eu falei que quando você faz uma venda a prazo, você não recebe o dinheiro na hora. O cara não vai pagar à vista. Você vai demorar para receber o dinheiro, não vai? Mesmo que você tenha feito a venda de 12 mil que está aqui e foi tudo a prazo, tudo no futuro, você não recebeu o dinheiro ainda, você registra na DRE no balanço. Por que que você registra? Porque a venda aconteceu. Você vai receber o dinheiro. E é regime de competência. Competência significa que mesmo que você não tenha recebido ainda, você vai receber no futuro. Isso serve, você registra. Vai para a DRE e vai para o balanço. Agora, vamos lá. Agora, se você não recebeu o dinheiro à vista, no fluxo de caixa não entra. Porque o fluxo de caixa só quer saber de caixa. Então, o que conta é o dinheiro que literalmente saiu do seu bolso e entrou no seu bolso no momento. Então, você só vai entrar o dinheiro da venda no fluxo de caixa quando você receber o pagamento. Se o cara pagar à vista, parabéns, entrou no fluxo de caixa. Se ele só vai pagar daqui a 6 meses, daqui a 6 meses entra no fluxo de caixa. Agora não vai entrar, porque é regime de caixa. Essa é a diferença de regime de caixa e competência. Vocês entenderam? Hein? Então, o fluxo faz todo mês. Tá Beleza. meio baixo o microfone, não entendi nada. O fluxo faz todo mês? A gente vai considerar anualmente. Beleza? Então, a depreciação, ela é um custo que a empresa paga que ele não existe, tá? A empresa não paga por isso, ela não tira dinheiro do bolso dela para pagar a depreciação. Depreciação é um custo que você calcula do imobilizado. Imobilizado é um bem físico e bens físicos têm obsolescência programada, eles não duram para sempre. Então, tem uma forma de você calcular o quanto que eles se desgastam. O desgaste desse imobilizado é a depreciação. Só que você concorda que você tem um carro, hoje ele vale 10 mil, só que amanhã ele vai valer 7 mil, vamos supor. O carro vale menos, não vale menos? Então é como se você tivesse tido um custo. Mas você não pagou esses 3 mil de diferença, não saiu do seu bolso. O carro só passou a valer menos, mas você não pagou nada. Então ele é um custo que a gente fala que não tem efeito caixa. Porque é um custo que você não paga, literalmente. Faz só uma perda de valor. Aqui vocês entenderam o que eu quis dizer? A Hein, pessoal? estrutura do fluxo de caixa operacional, ele começa no lucro e vai tirando as contas que não têm efeito caixa. Então, a depreciação normalmente aparece no custo, logo depois da receita. Só Isso. que, como o Ribeiro falou, você não, de fato, teve um dispêndio de caixa para pagar essa depreciação. Então, aqui volta porque a empresa, em teoria, gerou o lucro de caixa, só que dentro do lucro está contabilizando uma despesa / custo que não saiu grana. Isso. Vocês entenderam quando eu quis dizer que a depreciação ela é um custo que não tem efeito caixa? O exemplo do carro? Alguém não entendeu? Pode perguntar. Não tem problema. Então tá bom, então eu vou seguir. E é o seguinte, igual eu falei, a divisão do fluxo de caixa é em três pedaços que vocês precisam saber, que é o FCO, que está aqui em cima. O FCO vai ter lucro, depreciação, que são as contas de ajuste que não tem efeito caixa, e capital de giro. Agora eu vou para o balanço para explicar o que é capital de giro para vocês. É muito simples, vocês vão entender. É bem rápido isso. Tem o balanço aqui, não tem o balanço? Vocês estão vendo o balanço? Tá Sim. aparecendo aí? Me confirma aí alguém, vocês estão enxergando bem. Tá Certinho. aparecendo. Beleza. Vamos lá. Existem contas que são contas financeiras e contas operacionais, igual eu falei, beleza? Vocês acham que a conta clientes, que é o pagamento que você vai receber do seu cliente, é uma conta operacional ou financeira? Ela tem a ver com a sua operação ou não? É a operação. Operacional. Perfeito. Você vendeu estoque, vendeu mercadoria, que faz parte da operação. Você vai ganhar por isso, esse dinheiro é operacional. Agora, caixa.
disponível aqui é caixa, tá? É o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Esse dinheiro aqui faz parte da operação ou vocês acham que ele é financeiro? Financeiro? Exatamente, ele é financeiro, ele não faz parte da operação. Estoque é operacional ou financeiro? Operacional? Perfeito, operacional. Imobilizado, operacional ou financeiro? Operacional? Operacional. Agora vamos para o passivo. A conta fornecedores, que é, por exemplo, a matéria-prima que você compra para você poder vender. Ela é uma conta operacional ou financeira? Operacional? Por que que ela é operacional? Porque tem a ver com o que você vai produzir, né? Imagino que seja Exato. por aí. Exatamente, é literalmente isso. Agora, a conta empréstimos que está aqui, que é a posição de dívida da sua empresa, ela é operacional ou financeira? Financeira. Financeira, porque ela não faz parte da operação. É dívida que você tem, é dívida. Fornecedores, ele está na operação. Ele é o que vai te dar a matéria-prima para você produzir. Empréstimos não, empréstimos é só a dívida. Arrendamento é um tipo de dívida, tá? Depois eu explico. A conta dividendos a pagar, quando a empresa vai pagar dividendo para sócio, pagar dividendo para investimento, caso ela tenha ação, ela é uma conta financeira ou operacional? Financeira. Exatamente, não tem nada a ver com operação isso aqui. Aí aqui empréstimos de novo, longo prazo, é financeiro. Aí beleza, vocês entenderam. E todas as contas de patrimônio líquido são sempre financeiras, tá? Isso é uma regra, não existe conta operacional no PL. Aí vamos lá. Dentro do ativo circulante e do passivo circulante, só circulante, beleza? Tem as contas operacionais e as contas financeiras, concordam comigo? E a gente já identificou elas. Quando você pega as contas operacionais do ativo circulante e as contas operacionais do passivo circulante, a gente chama isso de capital de giro. Então, capital de giro, eu vou até escrever aqui, capital de giro é igual a contas operacionais do AC e do PC. São as contas operacionais do ativo circulante, do ativo não, do ativo e do passivo João, circulante. Oi. uma pergunta em relação a, tipo, contabilidade, porque esse capital de giro, então, eu posso dizer que é a mesma coisa que o lucro ajustado? Não, não pode, Tipo assim, porque o capital de giro, ele é depois do lucro ajustado. então, na verdade, são coisas diferentes, porque o balanço não tem nada de lucro nele, só nesse pedacinho aqui de reserva de lucro e lucro acumulado no PL, que é do sócio. Mas Sim. essa parte de ordem, o balanço não segue uma ordem É sequencial, que eu tô só falando DRE. na DFC. Ah, na DFC, ok. Voltando para DFC, boa, bem lembrado. Porque, por exemplo, volta lá no Excel que você tava. Vamos lá, tô aqui. No FCO, aí eu faço o lucro líquido, a depreciação, e aí depois da depreciação eu tenho o lucro ajustado, né? Tirando a depreciação, é isso que eu quis dizer. Ah, sim. Sim. Algumas empresas divulgam lucro ajustado e afins, eles se referem a coisas não recorrentes, normalmente. Tipo, não tem a ver com fluxo de caixa. Sei lá, eu vendi ano passado para devedores que não me pagaram, eu vendi a prazo para caras que não me pagaram. Eu não considero que isso vai acontecer todos os anos na proporção. Aí a empresa, para tentar dar um panorama de o que de fato a gente pode esperar para o futuro, ela ajusta, mas tipo, eles podem ajustar, não tem uma regra contábil. Então, normalmente, Isso. eu trato igual lixo quando a empresa Mas, anuncia tipo, alguma coisa ajustada. mas sim, é um lucro ajustado sim. Vamos supor que você quer saber, perdão, eu não tô vendo a cara, eu só ouvi a voz. Quem fez essa pergunta? Só para eu saber o nome. Eu, a Nicole. Nicole, beleza, Nicole. Vamos supor que você quer saber qual que é o. Caralho, estava sendo um cara com maçãzão. Beleza, saiu. Vamos supor que você quer saber qual que é o lucro da empresa, mas tirando o custo de depreciação. E para você, esse é o lucro ajustado. Porque, galera, não existe regra. Indicadores, tipos de análise, vocês podem fazer da forma que você quiser. Então, vamos supor que a Nicole quer saber qual que é o lucro da empresa se eu desconsiderar a depreciação, porque a depreciação eu não pago mesmo, então como eu não pago, eu não quero considerar a depreciação no lucro, quero saber o lucro somando a depreciação de volta. Você pode saber, e nesse caso aqui, vai ser igual a esse mais esse, seu lucro ajustado, entre aspas, é 160. Então,
Pode ser sim, nada te impede de calcular um lucro ajustado, mas esse ajuste no fluxo de caixa, ele sempre acontece, tá? Começa no lucro, sempre começa no lucro. Depois soma a depreciação, e não é só a depreciação. Tudo que não tem efeito caixa ou que não é recorrente estaria aqui no meio. Mas eu coloquei só a depreciação porque ela é o mais comum, tá bom? Ficou claro? Ficou. É que, assim, a gente aprende de uma forma mais completa, né? Aí eu queria saber se, tipo, precisava fazer da forma completa, porque você está explicando de uma forma mais resumida, querendo ou não. Então, Sim. eu queria entender se, tipo, era necessário só ser assim do jeito que você está fazendo ou podia fazer de outra forma, mas eu entendi o que você quis dizer. Me ajuda. As duas Obrigada. formas são iguais. As duas coisas são Uhum. iguais. A única diferença é que eu não coloquei mais informações aqui, mas poderia ter, por exemplo, aqui, Sim, REP, que é resultado de equivalência patrimonial, tem que estar aqui no fluxo de sim. caixa também. Poderia ter aqui, juros operacionais, também poderia ter aqui. Tudo que é operacional vem para cá fluxo de caixa, e o capital de giro é operacional, então ele vem para cá fluxo de caixa também, mas é só uma questão de detalhamento. Para poder ganhar tempo, eu não coloquei todas as contas possíveis, mas vou mostrar o fluxo de caixa real para vocês daqui a pouco, que está na apostila. Eu E não aí, sei se a gente tem tempo, mas eu posso fazer outra pergunta super rápida. pode, claro, pode fazer. O capital de giro, então, seria o que a gente faz depois do lucro ajustado, entre aspas, que você falou que não é, mas enfim, que então é aumento de fornecedor, ou de aumento de fornecedor, diminuição de estoque, coisas do tipo, é isso? Ah, Esse é o capital assim, de giro? não, 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 não. Capital de giro Não, não tem nada a ver com lucro. tá, Ele é totalmente separado. ok, entendi. Ele é Beleza. variação de contas. Então, igual eu falei, capital de giro, eles são contas de ativo e passivo operacional. Uhum, Circulante, que está lá no balanço, que está tá. aqui. Esses valores são capital de giro. O capital de giro ele é um número, aqui é 300, mas vamos pegar um exemplo aqui. Dessas três aqui, quais são as operacionais, galera? Cliente e estoque. Cliente e estoque são operacionais. Então, vamos embora. Igual. Cliente mais estoque. Cliente mais estoque deu isso aqui. Então, eu vou chamar de AP, ativo AOP, na verdade. AOP, ativo operacional. Beleza? E passivo agora. Qual que é a conta operacional aqui do passivo? Fornecedor. Tá muito pequeno, vou colocar 6 mil aqui, só porque tá muito baixo. Fornecedor é operacional porque dívida é financeiro. Então, POP, passivo operacional, é 6 mil. O capital de giro e a fórmula do capital de giro é o seguinte: capital de giro é igual a ativo operacional, que é esses 11.400 aqui, menos passivo operacional, que é 6 mil. Capital de giro é igual a 5.400. Esse é o capital de giro. Ele é só conta de balanço, não tem nada a ver com lucro. Entendeu? Agora eu entendi. Muito obrigada. E na DFC, o capital de giro geralmente fica aberto. Aqui eu fiz do jeito resumido. Mas eu poderia colocar aqui dentro da linha do capital de giro, abrir um monte de linha aqui embaixo e colocar cliente, estoque, adiantamento, fornecedor. Poderia colocar um por um. Mas eu coloquei o resultado final direto, entendeu? Só para chegar no ponto mais rápido. Mas capital de giro não tem nada a ver com lucro. Ele é só conta de balanço. A diferença entre ativo operacional e passivo operacional. Se subtrai um pelo outro, você chega no valor do capital de giro. Beleza? No nosso fluxo de caixa tá errado, que é a variação. Tá. VAR. No fluxo de caixa vai a variação do capital de giro, mas é basicamente o quanto o capital de giro muda de um ano para outro. Então, aqui é 5.400 em 2024. Em 2025, vamos supor que é 5.000. A variação do capital de giro é um menos o outro. Então, é 400, entenderam? É isso. O valor que vai para o fluxo de caixa é a variação entre eles. E aqui eu coloquei 300 só para simular. O FCI de investimento, ele é CAPEX. E CAPEX, ele está atrelado a imobilizado. Ah, João Pedro está atrelado a imobilizado e a intangível. Eu sei, eu vou falar só de imobilizado para facilitar. Então, olha só. CAPEX é o quanto a empresa gasta de dinheiro para investir na operação. Ou seja, é imobilizado, quanto que ela compra de prédio. CAPEX vem de uma palavra em inglês que, se a gente traduzir para português, vem de bens de capital, gastos com bens de capital. E bens de capital é coisa durável, é carro, é maquinário, é trator, é imobilizado. Então, quando uma empresa compra imobilizado, isso vem para o fluxo de caixa como negativo aqui no CAPEX.
100 negativo significa que a empresa comprou 100 de imobilizado. Entenderam? Que ela gastou R$ 100 comprando imobilizado. A lógica do fluxo de caixa é essa. Tudo bem? Hein, pessoal? Alguém interage comigo? Tá ficando triste. Tudo bem. Tá bom, então. Então, ele é negativo porque é o dinheiro que a empresa gastou com o CAPEX. Porque o fluxo de caixa, igual eu falei, ele é dinheiro entrando e dinheiro saindo. A lógica é essa. O fluxo de caixa de financiamento são as contas que não são operacionais, são as contas financeiras. Então, tudo que tem a ver com a dívida. Vamos supor que a empresa captou dívida de 500. Ela captou 500 de dívida. E ela pagou 200 da própria dívida. Então, o saldo total aqui, aqui tem que ser negativo, menos 200. Ela pagou 200 de dívida e aqui ela tratou 500 de dívida. É igual a soma dos dois, vai dar a diferença 300. Caixa final é igual a fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de investimento, mais o fluxo de caixa de financiamento. Então, o que aconteceu aqui com essa empresa? A operação da empresa, que é o fluxo de caixa operacional, que é tudo isso aqui, a operação, ela consome caixa. Ela não gerou caixa, ela consumiu caixa de 140. E além de consumir 140 de caixa, a empresa consumiu caixa, ou seja, ela gastou dinheiro comprando imobilizado. Então, ela consumiu 140 de caixa e ainda consumiu 100 de imobilizado. Ela precisa captar dívida, porque ela está consumindo caixa. Aí ela captou 500 de dívida, que é positivo, porque quando você capta dívida, o dinheiro entra no seu bolso, você está contratando dívida, então vem positivo. E ela pagou 200 dessa dívida, então o saldo líquido da dívida foi 300. Então ela gastou na operação, que são as 3 divisões de fluxo de caixa, operação, FCI e FCF. Ela consumiu 140, ela consumiu 100 no investimento, e no financiamento, que são as contas não operacionais, contas de, enfim, contas financeiras, 300. O caixa final é a somatória desses 3 aqui, que eu apontei, que vai dar 60. Que é o quanto ela gerou no final de tudo, 60 de caixa. Esse é o demonstrativo de fluxo de caixa. Beleza? Eu sei que é puxado, mas a gente vai entrar no detalhe com vocês mais tarde. Sobre o fluxo de caixa, alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida na estrutura desse fluxo de caixa que você montou. Porque Pode. até onde eu estudei, até onde eu vejo, o que você considerou aí como fluxo de caixa operacional não seria os ajustes realizados no que não impacta o caixa? E depois, Sim, no fluxo de caixa operacional, viria ali as contas de fornecedores, clientes, estoques? sim, exatamente. E essas contas estão aqui dentro. Elas estão Ah, dentro tá. da variação do capital de giro. Todas as contas de balanço, que sim, no fluxo de caixa operacional, entre as contas operacionais. Óbvio, fluxo de caixa operacional, contas operacionais. E quais são as contas operacionais? São as contas do capital de giro, que eu expliquei, que é a conta do ativo circulante e do passivo circulante. As operacionais apenas. Então, a gente pega todas elas, soma todos os ativos operacionais, soma todos os passivos operacionais. Aí você subtrai um pelo outro, vai dar o valor que vai estar aqui na variação do capital de giro. Eu vou mostrar para vocês um fluxo de caixa real, que eu estou com ele aberto aqui no regulamento, para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Vamos lá. Vocês estão enxergando aqui? Sim. Ignorem completamente isso aqui. Não olha para cá, porque aqui é 2023, eu quero 2024, que é o atual. Ignorem esse tudo aqui, porque isso aqui é controlador, a gente quer olhar o consolidado, que é a empresa completa. Pensem só nesse aqui, nessa coluna do meio. Vamos lá. Igual eu falei, começa com o resultado do exercício. Esse resultado do exercício aqui é o lucro líquido da empresa. Beleza? Esse é o lucro líquido da empresa. Aqui está antes de impostos, mas é um ajuste que pode ser feito ou não. Mas geralmente é lucro líquido. Aí daqui você tira depreciação e amortização, que é o primeiro ajuste, que sempre tem a depreciação que eu falei. Receita e despesa financeira, vem para cá também, é um ajuste, mas eu não vou entrar no detalhe com vocês. Aqui são todos os ajustes operacionais. Beleza? Ah, João Pedro, se é operacional, por que receita financeira e despesa financeira está aqui? Porque a ordem internacional de contabilidade, chamada IFRS, ordena não, ela possibilita você jogar juros, que é a receita e despesa financeira, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, que é no de financiamento, que é o último, que é o FCF. Você pode jogar tanto ela aqui quanto lá. E a empresa pode escolher. Nesse caso, a empresa escolheu jogar aqui no operacional.
E tem aqui, esses números aqui, são os ajustes. Vou chamar de A porque são os ajustes. E depois vem tudo isso aqui. Tá vendo esse ativo e passivo? No ativo, você tá vendo caixa aqui? Não tá vendo caixa. Você tá vendo no passivo dívida aqui? Não tá vendo dívida. Porque isso aqui é só conta operacional. É ativo e passivo operacional. Quando você soma tudo isso aqui, vai dar o CG, que é o capital de giro. Entendeu? Capital de giro é a somatória de tudo isso aqui. Entendeu? Passivo operacional e ativo operacional. E isso vem fluxo de caixa aqui, nessa linha aqui. Eu só resumi tudo, porque tudo isso aqui, todas essas contas juntas, quando você soma tudo, vai dar esse número aqui, capital de giro, que é o capital de giro que está aqui. Beleza? Eu só resumi, mas tá tudo aqui dentro dessa linha. E a depreciação é o único ajuste que eu coloquei, porque eu não quero ficar colocando um monte de ajuste aqui, porque não tem necessidade didática para isso. Mas é isso, fluxo de caixa operacional é as operações da empresa, que é capital de giro, depreciação e lucro líquido, na maioria das vezes é isso aqui, e tem outros ajustes também, tem, mas o principal que vocês precisam saber é isso aqui. O fluxo de caixa de investimento é CAPEX, que CAPEX é compra de imobilizado, e o financiamento é tudo que é financeiro, então captação de dívida, pagamento de dívida e coisas do PL aqui também. Então, assim, capital social, capital... Já vou terminar a aula aqui, galera. Estendi, queria fazer 1h30. Capital social aqui de 10, por exemplo. Lá. Tudo que é PL eu falei que era financeiro, então vem para cá fluxo de caixa de financiamento. Capital social significa que o dono da empresa colocou... Tá positivo aqui, não tá positivo? Significa que o dono colocou R$10 a mais na empresa. Se tivesse negativo, significaria que o dono tirou R$10 da empresa. Porque aqui é demonstrativo de fluxo de caixa. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. Significa que o lucro líquido aqui está negativo. O que significa? Que é prejuízo, que a empresa perdeu 340 de caixa. O CAPEX está negativo. Significa que a empresa gastou R$100 comprando imobilizado. Então, vem para cá negativo, porque a empresa gastou esse dinheiro para comprar imobilizado, mas vem positivo para o ativo imobilizado no ativo. É isso. Beleza? As demonstrações são essas, fluxo de caixa, DRE e balanço. Eu vou mandar a apresentação em slide para vocês e ao longo da semana vocês falem comigo, qualquer dúvida. Vejam um vídeo no YouTube, porque tem outros professores ensinando sobre isso de uma forma até mais didática que eu. Mas, no geral, é isso. Beleza, pessoal? Eu vou parar de apresentar aqui. Antes de eu parar de apresentar, alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar? Ou queira falar sobre fluxo de caixa, sobre balanço, sobre DRE? Queira que eu mostre a estrutura de novo? Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Eu queria falar que se alguém tiver alguma dúvida e o João não puder ajudar, eu posso ajudar, porque isso é basicamente o que a gente tem na faculdade. Então, tipo, eu tenho bastante exercício simples também sobre essas coisas que eu acho que é melhor para quem não tem noção das coisas que ele apresentou. E, enfim, só para falar que eu estou disponível caso alguém precise. Perfeito. Obrigado, inclusive. Pessoal de contábeis, apoiem a galera. E a gente vai separar o grupo de vocês entre áreas do conhecimento para analisar aquelas empresas que a gente apresentou. E sempre vai ter pelo menos um contábil no grupo de vocês para ajudar vocês. Falem comigo, falem com o João, falem com a Nicole, falem com o Miguel, o Augusto, outras pessoas de contábeis que eles conhecem também sobre os demonstrativos contábeis. Beleza, pessoal? Ô, turma, Inclusive, também... hoje na faculdade, Opa, pode falar. Hoje na faculdade teve uma palestra lá sobre fluxo de caixa também. Foi bem bacana. Pois é, bacana mesmo, eu fiquei sabendo. Mini curso, né? Foi o Botinha que apresentou, não foi? Foi ele mesmo. Gente boa. Na próxima eu vou divulgar para vocês participarem. O que você ia falar, João? Que ainda hoje a gente passou um pouco do prazo que a gente tinha combinado de enviar os grupos de quais empresas cada grupo iria analisar. A gente vai enviar hoje e também a gente vai separar as turmas por turno para as aulas de quarta-feira. Aí mais tarde a gente envia no grupo, beleza? Pessoal de contábeis que tiver material simples, material didático de professor universitário, da Denise, da Lísia e afins, compartilhem no grupo pessoal, dá uma olhada, por favor.
e a gente vai se organizando. O pessoal que ficou em dúvida e não conseguiu acompanhar direito a aula, fala comigo, vê vídeo no YouTube e fala comigo que eu volto com vocês. E eu me disponibilizo muito para ajudar vocês nessa parte de conhecimento, o João Pedro também. E é isso, estamos disponível para ajudar vocês. Vocês vão aprender essa porra, beleza? E vejam, quem não sabe Excel, não tem instalado, instalem, tem muito tutorial no YouTube. A UFO dá de graça, então é só logar com o e-mail da UFO. Enfim, depois eu tenho até uma playlist, acho que foi uma das primeiras que eu assisti para aprender o básico. Vão aprendendo, a gente vai passar algumas coisas mais voltadas ao mercado, padrão, como configurar o Excel para selecionar as cores corretas para cada input. Mas o basicão de saber que, sei lá, você clica numa célula, você vai colocar igual, a soma, isso é interessante todo mundo já saber previamente, para a gente economizar tempo e tipo, conseguir ir mais profundo. Mas é isso. Beleza, pessoal. Então, é isso. Vou encerrar aqui. Antes de eu encerrar, alguma dúvida? Então, beleza, rapaziada. Acabei estendendo 22 minutos a mais do que eu deveria, mas foi mal aí pelo tempo de vocês. Mas obrigado pela presença de vocês e falem comigo qualquer dúvida. Vamos junto, beleza?